Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Fala Fala. Estou muito contente de estar aqui de volta, digamos, a falar, o podcast. A falar não, porque tivemos o episódio com o professor Tiago, em que eu também falei, mas foi noutro contexto da entrevista, que antes de começar o episódio, quero já dizer que adorei a entrevista com o professor Tiago, se vocês não ouviram, ouçam, porque nós falamos de temas muito interessantes, desde modelos de avaliação, mudanças nos exames nacionais, falamos também da tecnologia na sala de aula, pós-pandemia, etc. Foi uma conversa super interessante e eu adorei a conversa. Acho que se der neste episódio eu também vou fazer um breve debriefing desse episódio, porque eu adorei muito mesmo e também gosto bastante de trazer gente assim interessante para o podcast, porque é sempre uma forma para mim também de refletir e de partilhar conhecimento e ideias, não só do ponto de vista naquele momento em que estamos a gravar o episódio e de ouvir outras experiências, mas principalmente também porque acho que faz falta também conteúdo nas redes sociais e nomeadamente em podcasts que sejam mais nessa ótica da partilha de ideias e de carreira, e portanto eu gosto bastante de fazer isso. E antes de me alongar nessa parte, neste episódio não estou aqui com a presença de um avatar, sou eu mesma a falar, aqui a gravar. Estou em Espanha a gravar isto. E já acho que é o meu segundo episódio gravado, não, terceiro com o professor Tiago, gravado em Espanha. Para além dos outros, obviamente, que também fui eu que os produzi todos com os avatares, com as vozes dos avatares. E a verdade é que, antes de começar, quero só referir que neste episódio vamos falar... Obviamente que eu tinha que vir aqui falar um bocadinho também da minha experiência de Erasmus, mas no fundo o que eu quero fazer é mesmo uma reflexão sobre vários temas e de experiências que eu tenho visto e tenho vivido aqui em Espanha, porque uma coisa eu acho que é tu ires de férias a um país, outra coisa é tu viveres durante algum tempo num país. O tempo aqui também me tem feito refletir sobre algumas questões e ainda por cima saíram números muito recentes há pouco tempo. Aliás, acho que foi tipo esta semana. Saíram números muito recentes relativos à imigração para a Espanha. Imigração portuguesa para a Espanha, dos portugueses para a Espanha, e eu achei muito interessante esse conceito e esse tópico, e portanto é disso que vamos falar hoje. Vamos falar de cultura, vamos falar de imigração, vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de arte, vamos falar de debriefing do podcast do professor Tiago, educação, vamos falar um pouquinho de tudo. Vai ser assim um episódio, como vocês sabem, eclético. Os meus episódios, o meu podcast é literalmente o mote dele é conversas ecléticas, com partilha de ideias, portanto, obviamente vai ser assim uma conversa, eu espero, interessante, e onde possamos também refletir aqui sobre algumas questões, por isso vamos a isso. Portanto, a primeira questão que eu quero tratar aqui convosco hoje é a questão dos avatares, dos episódios anteriores, nomeadamente que eu utilizei aqui alguns conceitos do metaverso e de avatares, nomeadamente as vozes, para fazer os episódios em áudio, que eu acho que é uma questão muito interessante, e a verdade é que eu também tive a oportunidade de aplicar isso mesmo também noutro trabalho que eu fiz para a Carlos, que foi um podcast, a Carlos da minha universidade, a Universidade Carlos III, aqui em Madrid. Foi muito interessante porque fizemos um trabalho sobre o metaverso e onde eu apliquei essa técnica que eu também já usava anteriormente no meu podcast, e portanto fiz aqui essa aplicação depois num trabalho da faculdade, em que no fundo falamos também aqui com os especialistas em metaverso e inteligência artificial sobre o futuro da comunicação e sobre os meios da comunicação e da internet aqui na utilização das redes sociais e destes novos formatos de redes sociais e de mundos virtuais, e portanto foi super interessante. E a verdade é que eu tive exame dessa cadeira e acho que correu bem. E a verdade é que foi super interessante, portanto eu convido-vos a que vocês queiram, se vocês quiserem, porque esses episódios refletem algumas crónicas que eu escrevi para o meu blog, e decidi também trazer em versão de áudio porque eu acho que também permite aqui a exploração de novas técnicas da comunicação e também é mais acessível em termos de pessoas com algum tipo de problema de saúde, e portanto acho que é super interessante
trazer aqui uma versão também em áudio, para além da versão escrita, e também para os preguiçosos aí desse lado que não queiram ler, podem simplesmente ouvir, como muita gente faz com os audiobooks, por exemplo, e portanto eu acho muito engraçado esse conceito, e obviamente que vou trazer outros episódios utilizando essa tecnologia, mas por enquanto esta semana decidi vir falar aqui convosco, porque a verdade é que tenho bastantes temas que andei a refletir e portanto quero passar também a eles. Pronto, como vocês já sabem, eu estou a fazer Erasmus aqui no primeiro semestre aqui na Universidade de Carlos III, em Madrid, em Getafe. Está quase a acabar, se bem que ainda tenho avaliações depois, em janeiro, mas está quase a acabar. Foi uma experiência super interessante. Agora também estamos quase num clima de Natal, portanto, estamos num clima de Natal, está quase a ser Natal e portanto Madrid fica ainda mais bonito. Eu gosto muito de Madrid, é uma cidade enorme, uma cidade muito evoluída. Uma coisa que eu notei logo foi a nível dos transportes públicos. A Espanha, principalmente Madrid, é uma das cidades europeias onde mais se utiliza transportes públicos. E eu creio mesmo que a rede de Madrid é muito, muito boa. E por mim falo porque eu de Getafe, por exemplo, à Tocha ou ao Sol, eu demoro tipo uns 15 minutos, uns 20 minutos às vezes. E uma coisa que eu notei logo foi, por exemplo, os comboios deles parecem os nossos alfas. E, portanto, às vezes também me ponho a refletir sobre a falta de investimento em muitas coisas que existem em Portugal. Às vezes nem é falta de investimento, é falta de saber aplicar bem alguns recursos. E, nomeadamente, em infraestruturas, eu acho que isso se nota bastante. Porque, apesar de muitos portugueses terem carro, a verdade é que muita gente também usa transportes públicos, mesmo muita, e às vezes acho que peca um bocadinho, um bocadinho do atraso de desenvolvimento comparado a outras cidades europeias. E em Madrid eu senti imenso isso, porque imaginem, os comboios, para além de serem enormes, são muito confortáveis. Para aí, de 5 em 5 minutos está a passar um comboio, por exemplo, metro igual. E portanto, às vezes as máquinas são ótimas, as linhas são ótimas e portanto acho mesmo que do ponto de vista de infraestruturas Portugal devia pensar seriamente nesse caso, porque parecendo que não, os transportes públicos são parte fundamental de muita gente, da vida de muita gente, e portanto às vezes se tivéssemos melhor acessibilidade a esse nível, se calhar conseguiríamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, como também a nível de, por exemplo, autoestradas, porque às vezes o trânsito é um horror. Portanto, às vezes também temos que ter em atenção obras que melhorem significativamente a qualidade de vida das pessoas e que tenham um retorno e que sejam positivas para a sociedade, porque lá está, quando vamos a outra cidade europeia e quando vivemos nessa cidade europeia, nem que seja por alguns meses, nós notamos consideravelmente as diferenças e foi mesmo o meu caso, foi esse. E uma das primeiras coisas que me chocou foi transportes públicos em Espanha, nomeadamente em Madrid. Obviamente que em termos de dimensão não tem nada a ver os países, porém acho que precisávamos melhorar essa questão em Portugal. Pronto. Transportes, falei, porque acho que enquanto jovem e estudante e também interessada em temas da sustentabilidade, eu creio que, tal como aqui em Espanha muita gente prefere, aqui em Madrid muita gente prefere às vezes apanhar um transporte público para ir para o centro, não só porque é mais rápido, mais cómodo, melhor para estacionar, etc. Não há problemas com estacionamento. Acho também que é uma ótima forma de melhorarmos a nossa sustentabilidade e de fazer valer também aqui a nossa tradição dos caminhos de ferro. E portanto, e dos transportes públicos em geral, portanto eu acho que devíamos trabalhar nessa questão. E obviamente que eu não podia deixar de vir, tendo esta experiência, de fazer aqui um paralelismo ou fazer uma reflexão sobre vários pontos que eu tenho notado e portanto eu acho que é super importante se nós termos em atenção a isso. E outra coisa que eu também quero falar neste episódio e deixar aqui a reflexão e um pouco da minha opinião tem a ver com a cultura. Como sabem, aqui em Madrid é um centro cultural enorme. Eu fui ao Prado, nunca tinha ido ao Prado antes, fui ao Prado, fiquei assim chocada com as obras, obviamente. Gostei muito das meninas, gostei de ver a versão da Mona Lisa antes da versão final que está no Louvre. Porém,
O que me chocou mais foi perceber, porque agora também, obviamente, que vendo esse tipo de exposições de uma maneira mais madura, creio, não é? Obviamente que também trato de ir ver melhor as informações, de ler as próprias descrições dos quadros. Comprei também o Guia do Prado, que eu adorei. Eu também quero falar disso, mas ainda por cima aqui em Espanha, os jovens estudantes e outras classes não pagam por entrar em museus, que é uma coisa que eu acho fantástica e muito necessária em Portugal. Eu sei que já houve medidas desse género, mas, por exemplo, no Porto, acho que é tipo um museu ou assim, que é o Soares dos Reis, que não se paga, e tirando se calhar Serralves no início do mês. Por isso a mim deixa-me um pouco frustrada, sabendo que às vezes se aplicam medidas e que às vezes as pessoas não vão utilizar porque não há meios. E a verdade é que muita gente em Portugal, com o nosso tipo de salário que existe, salário médio, salário mínimo que existe em Portugal, muita gente não tem como ir, nem tem como aceder à cultura, não tem como aceder a espetáculos, não tem como aceder a museus, não tem como aceder a livros, porque tem contas para pagar, tem casa, tem luz, tem despesas com alimentação, tem despesas com transportes, educação, etc. E, portanto, às vezes a cultura, não só do ponto de vista do produtor como do consumidor, fica um bocadinho mais esquecida, digamos assim. E obviamente que nós, enquanto sociedade portuguesa, preferimos, se calhar, ver alguma coisa na Netflix do que provavelmente, se calhar, ir a um teatro. E aqui em Espanha, obviamente que também há Netflix, etc., mas vai muita gente ao teatro. Por exemplo, eu fui ver o Mamma Mia ao Rialto, aquela parte da Gran Via, só com é a Broadway madrilhena, digamos assim, cheia de teatro, cheia de gente, salas cheias, de espetáculos e produções que duram há décadas, há anos, não sei quantos ao mesmo tempo. Obviamente que há muito turismo, mas também há muita gente e há muita qualidade de vida e muita preocupação com isso, eu creio, e muita flexibilidade nessas questões para se aproveitar mais a vida e a cultura. E, portanto, antes de falar, de retomar aqui o Prado, porque essa também é outra questão que eu quero falar, que eu estava-me a referir ao espólio, só queria deixar aqui uma nota que há uma coisa que Portugal tem de bom, que é a nossa capacidade de não dobrar os programas e as músicas, porque eu fiquei chocada, porque até as músicas os espanhóis dobram, às vezes. Por exemplo, Mamma Mia foi as músicas todas em espanhol. Eu nunca ouvi ABBA em espanhol, tipo de fio a pavio. Eu não conheço esta versão da música. E, portanto, foi muito engraçado e foi uma boa experiência, já agora, cultural e lúdica, que eu adorei ir. Mas agora, retomando a minha questão da cultura, não em termos de teatro, mas em termos de museus, obviamente que aqui temos o Reina, temos o Prado, temos o Palácio Real, etc. E, portanto, no Prado, que foi a minha primeira experiência assim, em termos de... enquanto estudante de Erasmus e a viver em Espanha, enquanto de consumidora de arte, desse tipo de cultura, de museus, no Prado, foco nisto, porque ir ao Prado durante a semana é muito melhor, porque está pouquíssima gente comparado à multidão que está aos fins de semana e em dias festivos, feriados, etc. Portanto, se vocês querem ir ao Prado, têm a oportunidade de ir ao Prado. A minha sugestão é que façam isso durante a semana, porque é muito mais calmo. Eu fiz isso e foi top. Das 2 vezes que fui lá, gostei muito de ir à semana, porque... E assim, o Prado é enorme, o Prado tem 3 pisos, é enorme, enorme, enorme. E o que eu gostei de ver foi que, efetivamente, os espanhóis têm um espólio dos seus artistas enormes, vai de Velázquez, Rubens, etc. Tem quase o espólio inteiro das obras, e portanto, ou grande parte das obras, e portanto eu fiquei a refletir muito sobre essa questão de, ok, aqui há um investimento muito grande na cultura, nos seus artistas, não só em termos privados, mas em termos públicos também, e acho que isso é super interessante de ver. É muito interessante, é muito rico, acho que enriquece uma pessoa, a arte e a cultura enriquecem as pessoas. E acho que Portugal está a precisar de mais investimento na cultura, está a precisar de mais acessibilidade à cultura, porque invariavelmente a arte alimenta a alma e não é mentira isso. É a mais pura das verdades no meu discernimento e no meu sentido. E muitas vezes não há acesso à cultura, as pessoas não conseguem ir às coisas. As pessoas não conseguem ir.
porque não tem rendimentos para tal, de forma generalizada. Ou não há investimento, ou não há... Às vezes, creio que também que não é uma grande... Eu vou dizer isto, mas eu creio que às vezes também não é uma grande prioridade esse investimento na cultura, erroneamente. E a verdade é que eu lembro perfeitamente, por exemplo, durante a pandemia, eu lembro de fazer uma gala solidária na escola em que eu estava, num projeto multidisciplinar, relacionada ao apoio e aos fundos para apoiar a cultura em Portugal, para apoiar os trabalhadores da cultura, os produtores, os técnicos. E a verdade é que eu própria vejo, só por cadeiras que eu tive, por exemplo, de realização em filme, a parte do background de técnicos que é necessário para as posições e para os roles que são necessários para fazer uma produção, por exemplo, de televisão, são enormes. Enormes, enormes, enormes. Quanto mais para fazer um espetáculo ao vivo, para fazer... etc. Portanto, não é só a parte que se vê nos ecrãs que importa, há todo um trabalho também de trás dos trabalhadores da cultura, desde guionistas, a câmaras, a realizadores, a produtores, etc, etc, que muitas vezes também é esquecida e não é tão valorizada. Acho que isso é só o cerne da questão, porque não havendo tanto investimento como se calhar noutros países, as pessoas também não vão tanto às coisas e às vezes acho que falta um pouco esse apelo e essa constatação de que, ok, há cultura aqui, ok, há isto, vão, ok, há isto, olhar esta nova exposição e não custa 30 euros. E de ver e de explorar, porque há isto e isto novo e não é só para uma elite. E eu continuo a achar isso. E quanto mais aqui, depois de ter estas experiências em Espanha. Viver cá é muito diferente de ser turista, volto a dizer. Viver num país é muito diferente de ser turista, seja o tempo que for, é muito diferente. Muito diferente mesmo. E tendo a experiência com gente mais local, seja nas faculdades principalmente, seja, por exemplo, na residência, seja com os colegas de turma, seja com os professores, é muito, muito diferente de vir a turismo e eu, pelo menos no meu caso, dá para perceber muito bem, consegui perceber muito bem, não só a ética de trabalho, desde os estudantes aos professores, como é que eu hei de explicar? Há uma exigência, por exemplo, eu senti muito isso na Carlos, há uma exigência, porém é guiada, porém é flexível. Eu tive questões, por exemplo, de trabalho, não houve problema nenhum em trocar, por exemplo, de turma para fazer certos trabalhos e, portanto, eu acho que às vezes falta um bocadinho mais de humanismo, um bocadinho mais de horizontalidade, que também foi uma coisa que eu falei com o professor Tiago. Nós estamos a discutir também as questões, obviamente, relacionadas à educação, porque o professor é docente, e obviamente que às vezes é muito melhor e as pessoas aprendem muito mais tendo uma sala um bocadinho mais horizontal. Eu lembro-me, também já tive cadeiras, acho que foi de gestão, mais relacionadas à parte filosófica, em que nós falávamos precisamente disso, em que o orador tinha uma posição mais de horizontalidade, apesar de haver uma hierarquia e apesar de ele ter mais conhecimento. E eu acho que isso, desde a faculdade ao secundário, ao ensino básico, acho que é muito importante e às vezes Portugal peca nisso, como peca noutras coisas que eu também estou aqui a refletir no podcast. E atenção, eu não estou a dizer que Portugal é mau, eu estou a dizer que ainda há muita coisa para melhorar em Portugal e a verdade é que nós tivemos um período de ditadura que nos atrasou consideravelmente. Temos um país muito mais pequeno, obviamente que isso influencia em termos das receitas que existe, em termos do PIB que existe, em termos das dívidas, em termos de tudo, em termos da produção também, porém, eu acho que precisamos de mais ideias, mais ações e mais projetos que sejam depois aplicados a longo prazo, durante décadas, porque muitas vezes as mudanças são profundas e necessitam dessa profundidade. Não se vai mudar as coisas, se calhar de um ano para o outro, mas se calhar daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, as novas gerações vão ter se calhar melhores condições, porque a realidade é que muita gente está a emigrar e obviamente que, imaginem, enquanto uma pessoa que vive uns 4, 5 meses noutro país, é muito fácil perceber, lá está, não só pelo contacto das pessoas, mas pelo dia-a-dia aqui, que às vezes as condições são muito melhores no estrangeiro do que em Portugal, infelizmente. Eu também vi recentemente que a Mafalda Rebordão, que é uma
economista e advisor também do Presidente da República. Eu gosto bastante de acompanhar o trabalho dela e eu vi que a Mafalda muito recentemente nesta semana lançou um podcast com o Expresso, a geração de 90, com a Júlia Palha, onde falava também que foi para fora porque tinha ambição e que depois faz muitos projetos relacionados a melhorar o mercado em Portugal. E eu não podia concordar mais, porque a missão em Portugal, sendo jovem, é mais complicado de ser realizado do que sendo imigrante noutro país. Não só pelo tamanho das cidades, não só pelas melhores condições de vida, seja na habitação, seja nos custos gerais de vida, desde a alimentação, a luz, etc., até propriamente, às vezes, ao mercado que existe. Por exemplo, uma coisa que eu notei imenso, porque eu gosto muito de livros, então eu gosto muito de ir comprar livros. Na verdade, eu vou deixar isso se calhar para o último episódio do ano, mas eu comprei imensos livros, no meu entender foram imensos. Comprei imensos livros cá em Espanha e a verdade é que eu adorava muito, muito ir a uma livraria cá na Granavia, que é a Casa dos Livros, traduzindo. E a verdade, até essa questão de entrar numa livraria comum, digamos assim, não é propriamente uma Lelo, só a questão de entrares numa livraria e perceberes o mercado que há literário, por exemplo, o mercado cá, depois, por exemplo, na cultura, com os museus, o mercado cá nos teatros, o mercado cá, por exemplo, no ramo da comunicação, no ramo das faculdades, nos próprios modelos de investigação, etc., é enorme. E isso não é só cá, isso é nas outras cidades europeias todas grandes. Por exemplo, a Mafalda está em Londres a trabalhar na Google. Nunca na vida vais comparar uma Google, se calhar, em Londres com um escritório cá em Portugal. Não há comparação possível. Não só por causa da língua, mas também por causa do mercado, por causa da proximidade a outros sítios, por causa do número de pessoas. E, portanto, às vezes, e esta semana saiu também um estudo e uma notícia que dizia que cerca de 11 mil pessoas no último período emigraram para a Espanha. 11 mil portugueses foram para a Espanha. E, portanto, isso é muito, 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 muito. E estando a ler aquilo, e mesmo alguns comentários que foram feitos, toda a gente diz o mesmo, desde o nível de custos, desde a habitação, desde salários, etc. E, portanto, às vezes as questões são muito estruturais e são fundamentais para nós garantirmos que depois haja natalidade, que haja renovação de gerações de forma geral, que haja reformas, que haja segurança social, etc. Para nós garantirmos que daqui a 20, 30 anos haja essas coisas, temos que começar a tomar medidas agora, como as outras cidades europeias já tomaram e estão a tomar a cada vez mais. Por exemplo, uma coisa interessante que eu também achei foi que aqui em Espanha esta semana também passou aqui uma medida relacionada com o facto de as contas nas redes sociais com mais de 100 mil seguidores, e não só os meios de comunicação social ou de imprensa, vão ter de começar a verificar se aquilo que partilham é informação falsa ou não, se é fake news ou não. E eu acho que isso, em Portugal, seria uma transformação completa de muita coisa. A começar pela política, a começar pela informação de forma geral, a começar se calhar pelos próprios conteúdos partilhados. E, portanto, acho que às vezes Portugal precisa abrir um bocadinho mais os horizontes nesse campo e perceber que as medidas não são para amanhã, são para o futuro, e não só estarem também preocupados a nível das próximas eleições, porque eu acho que em Portugal a política funciona um bocadinho por aí, quais são as próximas eleições. E acho que é preciso começar a tomar medidas, ou continuar a tomar medidas, que sejam mais a longo prazo, médio e longo prazo. Investir mais aqui na circularidade da economia, acho que seria uma questão muito viável e muito necessária para Portugal, porque é impossível as pessoas consumirem se não tiverem rendimentos para tal. E quando nós estamos a falar de consumo, estamos a falar da classe média baixa toda e a classe mais baixa que existe, e não propriamente dos X% com rendimentos mais elevados, porque só aí é que as pessoas têm qualidade de vida, conseguem ter uma boa vida, conseguem ir a coisas culturais, conseguem comprar livros, conseguem viajar, conseguem fomentar a economia em todos os campos e não só às vezes nos serviços, as necessidades básicas que existem. E, portanto, eu sei que este episódio foi assim bem
a refletir sobre as coisas. Portugal tem coisas boas, obviamente, mas acreditem ou não, até o tempo em Madrid é ótimo. Eu nunca vi um dezembro tão solarengo como este. Eu não me lembro, literalmente. E chuva aqui em Madrid, tipo, durante o dia, eu só me lembro de ter apanhado tipo uma molha enorme, porque eu deixei o guarda-chuva em casa. E de ter chovido, pá, mais 2 dias ou 3. Não me lembro de ter chovido mais. Portanto, fica o apelo para que, se quiserem, se mudem para Madrid. Estou a brincar. Não, mas falando a sério, acho que, obviamente, que há coisas boas, mas também há muita coisa que temos que melhorar, porque há certas situações mais precárias em Portugal. Certas não, há muitas situações precárias em Portugal. E, invariavelmente, vemos que há uma fuga de cérebros enorme e a fuga de cérebros não está a parar, muito pelo contrário, está a aumentar, porque os jovens veem que conseguem ter outro tipo de carreiras fora de Portugal, que conseguem efetivamente comprar casa antes dos 35 anos, 40 se calhar é um bocado geral, mas antes dos 30 anos, 35. Muitos jovens, quando estão em Portugal a trabalhar, estão a ganhar o salário mínimo, e sabe Deus, se não forem part-time, e estão a viver em casa dos pais. E acho que falta independência aos jovens em Portugal, desde o início da faculdade, que falta essa independência, que falta tempo para os jovens irem trabalhar, para terem outro tipo de projetos e não só propriamente continuarmos a achar que mesmo nas escolas, nas básicas, nas secundárias, e nos trabalhos, acharmos que tempo nos sítios é tempo produtivo e é tempo efetivo. Não é, porque a cultura, a educação, a formação passa por muitas outras coisas, e também foi isso que falámos um bocadinho com o professor Tiago, passa por muita coisa mesmo. E passa também pela capacidade das pessoas de irem ao museu, terem tempo livre para fazer isso, terem capacidade financeira para fazer isso, para lerem, para ir passearem, para desenvolverem isto ou aquilo. Passa muito por aí. E às vezes não há work-life balance em Portugal, mas devia haver um bocadinho mais, e devia haver condições para as pessoas poderem decidir isso, de forma generalizada. Obviamente que há exceções, mas de forma geral os dados confirmam isso. E, portanto, não há como negar que é preciso aqui algum tipo de mudança, algum tipo de renovação de ideias, às vezes. E, portanto, eu espero que tenham gostado deste episódio. E, portanto, vamos passar às recomendações culturais. Ora bem, recomendações culturais. Eu não podia deixar de dizer o Prado. Obviamente, adorei o Museu do Prado, gostei muito também de ir ao Retiro, etc. Assim, coisas em Madrid gosto muito, mas como estamos em recomendações culturais especificamente, vou recomendar o Prado. Vocês vão lá, vão ver o Las Meninas, que é um dos quadros mais icónicos de Madrid. E depois, para a minha surpresa, que eu desconhecia mesmo, há uma versão da Mona Lisa no Museu do Prado. Ok? Portanto, não tenho que ir ao Louvre ver a Mona Lisa mais pequenina. Há outra maior, que é a versão anterior à final, no Prado. Para além das outras exposições enormes, recentemente uma exibição dos talheres do Rubens, que recriam os talheres, não é? A oficina. Portanto, eu acho super interessante. Outra coisa que eu vou recomendar, que eu ando a ler, eu vou-vos explicar, eu ando a ler tipo 3 livros ao mesmo tempo. Eu vou saltando um para o outro. Eu estou a ler um livro da Elisabeth Benavent, que é Como eu não escrevi Nuestra História, que é tipo aqueles romances clichês que eu gosto de ler. Depois também comecei a ler um mais natalício, que é o El Clube da Navidad. E pelos intermédios, às vezes pego assim nos artigos mais técnicos e notícias que eu gosto de ler, e também às vezes preciso ler para as cadeiras. E portanto, com esta referência, vou recomendar também o podcast da Mafalda Rebordão no Expresso e com a Júlia Palha. E vou também recomendar que pesquisem um pouco sobre imigração, sobre as notícias que eu também fui falando aqui, relacionado, por exemplo, à nova lei da verificação dos factos para as contas com mais de 100 mil seguidores em Espanha, etc. Eu acho que há muito por explorar, e também vou recomendar, obviamente, os meus próprios episódios do Fala Fala, seja com o professor Tiago, seja com os anteriores do Metaverso. E, portanto, eu espero que tenham gostado deste episódio. Foi um episódio onde eu consegui refletir e transpor algumas reflexões que eu tenho feito no meu dia-a-dia, e, portanto, espero que tenham gostado de também refletir um pouco sobre estas questões comigo. E quero-vos deixar uma mensagem que é ide à cultura, ide atrás de cultura, porque não há nada melhor para enriquecer alguém do que isso. Y hablo un poquito de español porque, vale, me encantó el español,
que hablé mucho en español en mis clases, que tuve todas mis clases en español, entonces que voy a hablar un poquito en español. Entonces, un besito grande y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale?